Minha noiva disse, seu melhor amigo é bem mais atraente do que você, talvez eu tenha escolhido errado. Eu respondi, talvez tenha mesmo. Nick foi meu padrinho de casamento, mas no casamento com outra pessoa. 6 meses depois, a família dela estava implorando para que eu conversasse com ela. Olá, Reddit, isso vai ser longo, então peguem a pipoca. Tenho 28 anos e toda essa confusão começou há cerca de 8 meses com minha ex-noiva Olivia, de 26 anos. Estávamos juntos havia 3 anos, noivos por 6 meses, e eu realmente acreditava que éramos sólidos. Hoje, olhando para trás, consigo enxergar todos os sinais de alerta que ignorei. Mas, como dizem, a visão retrospectiva é perfeita, certo? Então aqui vai o contexto. Meu melhor amigo Nick, de 29 anos, e eu somos irmãos de alma desde a faculdade. Ele sempre foi o que chamam de atraente de forma convencional, alto, com físico de academia, mandíbula perfeita, o pacote completo. E eu? Tenho altura mediana, aparência razoável, mas nada fora do comum. Mais o tipo de vizinho gente boa. Nick também é, de fato, um cara excelente, o que tornou tudo o que aconteceu ainda mais bizarro. Olivia tinha conhecido Nick várias vezes ao longo dos anos. Ele, obviamente, seria meu padrinho. Ela sempre parecia se dar bem com ele. Talvez um pouco de flerte, mas eu nunca dei muita importância. Nick tem aquele carisma natural que faz qualquer pessoa se sentir à vontade. E Olivia sempre foi sociável. Nenhum sinal de alerta aí. O episódio aconteceu numa sexta-feira à noite, em fevereiro. Estávamos em um bar no centro com um grupo de amigos, incluindo Nick. Era uma daquelas noites típicas, bebidas rolando, risadas, clima leve. Olivia estava bebendo mais do que o normal, mas não estava descontrolada. Só mais solta nas palavras do que de costume. Estávamos todos em uma cabine quando a conversa acabou indo para crushes de celebridades e os tipos de cada um. Vocês sabem como isso fica quando o álcool entra em cena. As pessoas citavam nomes como John Marshall, Justin Smith, os suspeitos de sempre. Olivia estava super animada, avaliando caras e comentando. Então ela olhou diretamente para Nick, depois para mim, e disse, nunca vou esquecer essas palavras, sabe de uma coisa? O Nick é muito mais atraente que você. Tipo, significativamente mais. Talvez eu tenha escolhido o amigo errado. A mesa inteira ficou em silêncio absoluto. Não aquele silêncio de quem processa uma piada, mas o silêncio pesado, quando todos percebem que alguém disse algo que não pode ser retirado. Nick parecia querer se enfiar debaixo da mesa. Os outros encaravam os copos como se fossem fascinantes. Eu apenas fiquei sentado por um instante, sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. Não era divagação de bêbada. Ela falou com convicção total, olhando nos meus olhos. Comparou-me com meu melhor amigo e me achou inferior, na frente de todos. Talvez tenha mesmo, murmurei, levantando da mesa. Talvez você devesse descobrir isso. Deixei dinheiro pelas bebidas e saí. Não olhei para trás, não esperei explicação. Ouvi Olivia me chamar, mas continuei andando. Nick correu atrás de mim. Cara, me desculpa. Eu não fazia ideia de que ela, não é sua culpa, mano, respondi. Ela disse o que disse. E eu quis dizer aquilo. Naquele instante, percebi que Olivia tinha mostrado exatamente o que pensava de mim, e mais ainda, do nosso relacionamento. Você não diz algo assim a quem ama e respeita. Simplesmente não diz. Olivia voltou para casa por volta das 2 da manhã, aí sim completamente bêbada. Tentou me acordar, chorando e pedindo desculpas, dizendo que estava só alcoolizada e não queria dizer aquilo. Mas o ponto é, álcool não cria pensamentos. Só remove o filtro que impede você de dizê-los em voz alta. Falei que conversaríamos de manhã, quando ela estivesse sóbria. No dia seguinte, ela tentou de tudo. Estava bêbada. Brincava apenas. Se empolgou no momento. Eu era sensível demais. Todo mundo estava só se divertindo. Mas aí ela disse algo que fechou de vez o ciclo para mim. Além disso, não é como se eu estivesse errada. O Nick é objetivamente mais atraente do que você. Isso não significa que eu não te ame. E lá estava. Sóbria, reafirmando. Então por que está comigo? Perguntei. Ela me olhou como se eu fosse idiota. Porque você é estável. Confiável. Tem um bom emprego. O Nick é mulherengo demais, nunca se firmaria. Então você é a escolha segura. O plano reserva. O cara com quem ela se conformou porque o que ela realmente queria era emocionalmente indisponível. Acho melhor você ficar na sua irmã por um tempo, falei. Preciso pensar. Ela surtou. Começou a chorar, implorar, dizendo que não tinha sido nesse sentido. Mas eu estava decidido. Quando alguém mostra quem é, acredite na primeira vez. No fim de semana, liguei para minha irmã Emma pedindo conselhos. Emma sempre foi brutalmente honesta comigo, às vezes até demais. Contei tudo o que aconteceu. Ótimo, ela disse sem hesitar. Aquela garota nunca te mereceu. Como assim? Adam, ela já te trata como plano reserva há meses. O jeito que fala de você quando não está por perto. O jeito que flerta com outros caras bem na sua frente.
Eu só estava esperando você perceber. Isso me pegou de surpresa. Ela flerta com outros caras? O tempo todo. No seu aniversário, passou metade da noite falando com aquele barman. No meu casamento, praticamente se jogava no padrinho. Eu achava que você sabia e simplesmente não ligava. Eu não fazia ideia. Eu estava completamente cego. Emma continuou. E quando fala do futuro com você? Sempre é sobre o que você pode dar. A casa que vai comprar. O estilo de vida que vai bancar. A segurança. Nunca ouvi ela falar sobre o que ama em você como pessoa. Isso me atingiu em cheio porque era verdade. Olivia sempre falava do futuro em termos materiais. O casamento que queria. A casa no subúrbio. As viagens que faríamos. Nunca sobre envelhecer juntos. Ou o que ela amava na minha personalidade. Ou como eu a fazia se sentir. Passei aquele fim de semana refletindo sobre nosso relacionamento. Quando comecei a procurar sinais de alerta. Estavam em todo lugar. O jeito que ela desprezava meus interesses. Como mudava de assunto quando eu falava do trabalho. O fato de nunca realmente parecer interessada nas minhas opiniões sobre nada importante. Na segunda de manhã, liguei para Nick. Cara, como você tá segurando? Ele perguntou logo. Na real, estou bem. Mas preciso te perguntar algo. Preciso que seja honesto. Qualquer coisa. A Olivia já deu em cima de você? Flertou quando eu não estava por perto. Silêncio longo. Adam, só me diga a verdade, mano. Sim, algumas vezes. Eu sempre cortei na hora. E deixei claro que não tinha interesse. Pensei em te contar, mas não queria causar drama se fosse só flerte bobo. Quando foi a última vez? Na sua festa de noivado. Ela me encurralou na cozinha enquanto você estava lá fora fazendo churrasco. Começou a falar sobre como o casamento é um compromisso enorme. E como ela se perguntava como seria estar com outra pessoa antes de se estabelecer. Eu disse que ela deveria conversar com você sobre isso. E saiu de lá. Na minha festa de noivado. Ela estava tendo dúvidas sobre se casar comigo justamente na nossa própria festa de noivado. E decidiu compartilhar essas dúvidas com meu melhor amigo. Valeu por ser honesto, eu disse a ele. O que você vai fazer? O que eu deveria ter feito na sexta noite? Voltei para casa naquela noite sabendo exatamente o que precisava fazer. Olivia estava lá. Tinha claramente chorado. Ela tinha feito meu prato preferido. Acendido velas. Todo o clima romântico montado. Amor, estou tão feliz que você está em casa. Estive pensando em tudo. E sei como consertar isso. Olivia, precisamos conversar. Ela então começou um discurso ensaiado sobre terapia de casal. Sobre como todo relacionamento tem momentos difíceis. E quanto ela me amava. Deixei-a terminar. Fico feliz que você me ame, disse quando ela acabou. Mas você não está apaixonada por mim. Do que você está falando? Claro que estou apaixonada por você. Não. Você está apaixonada pela vida que acha que eu posso te dar. Há uma diferença. Tirei minha aliança e coloquei sobre a mesa da cozinha. Noivado encerrado. A crise foi espetacular. Choro. Gritos. Ameaças de se machucar. Todo o manual da manipulação. Ela me chamou de controlador. Cruel. Sem coração. Disse que eu estava jogando fora 3 anos por causa de um comentário estúpido. Não foi um comentário só, Olivia. Foram 3 anos de você se conformando comigo enquanto desejava algo melhor. Isso não é verdade. Então por que contou ao Nick na nossa festa de noivado que queria saber como seria ficar com outra pessoa? O rosto dela empalideceu. Te pegou. Ele te disse? Ele me contou tudo. Cada vez que você deu em cima dele. Cada comentário inapropriado. Tudo. Ela tentou minimizar, dizer que foi inocente. Mas eu não quis mais ouvir. Falei que ficaria na casa da Emma enquanto ela arrumava suas coisas. O contrato estava no meu nome, então ela teria que sair. 2 semanas depois, todas as coisas dela haviam ido embora. Ela deixou a aliança no balcão com um bilhete dizendo que esperava que eu me arrependesse e percebesse o que tinha perdido. Eu não me arrependi. Pela primeira vez em meses, senti que podia respirar. Atualização 1. Reviravolta. Conheci alguém. Faz cerca de 6 semanas desde meu último post. Caramba, minha vida deu uma guinada completa. Primeiro, obrigado a todos que comentaram no meu post original. O apoio foi tão grande que me ajudou a perceber que tomei a decisão certa. Muitos pediram atualizações, então aqui estamos. Olivia tentou me procurar várias vezes nas primeiras semanas. Mensagens, ligações, apareceu no meu apartamento, até fez com que amigas chegassem até mim. Bloqueei ela em tudo e pedi ao síndico do prédio que não a deixasse subir. A irmã dela me ligou uma vez para dizer que eu estava cometendo um grande erro e que Olivia estava devastada. Disse à irmã que Olivia devia ter pensado nisso antes de sair à caça de upgrades na nossa festa de noivado. Nick se sentiu péssimo com tudo, mesmo não sendo culpa dele. Ficou se desculpando, dizendo que devia ter me contado mais cedo sobre o comportamento da Olivia.
Eu pedi que parasse de se culpar. Ele não tinha feito nada de errado e, honestamente, eu fiquei grato por ele finalmente ter me contado a verdade. Você é um bom amigo, Nick. Não deixe as ações da Olivia te fazerem sentir mal por ter sido honesto comigo. Cerca de 3 semanas após o término, Nick me convidou para um gala beneficente que a empresa dele estava patrocinando. Você precisa sair, cara. Vem comigo. Vai ser divertido. Open bar, comida boa, e você pode fingir ser chique por uma noite. Quase recusei. Não estava muito a fim de socializar. Mas a Emma estava me cobrando para não virar um eremita, então pensei que uma noite fora não faria mal, melhor decisão que tomei. Foi lá que conheci Samantha. Samantha, 27 anos, estava representando a firma de marketing dela. Eles cuidavam de parte da divulgação do evento. Percebi-a primeiro porque ela discutia animadamente com um dos bufês sobre os canapés. Não reclamando, tentando ajudar a entender por que as pessoas não os comiam. Acho que o problema é a apresentação, ela dizia. São lindos, mas ninguém sabe o que são. Talvez plaquinhas pequenas? Eu estava pegando uma bebida perto e não consegui evitar sorrir. Ali estava uma mulher linda, num vestido incrível, resolvendo estratégia de canapés como se fosse uma fusão de multinacional. Desculpe, disse, aproximando-me. Não pude deixar de ouvir. Acho que o problema real é que as pessoas têm medo de comer algo que pareça muito sofisticado. Tem medo de fazer sujeira. Ela se virou para me olhar, e juro que senti algo mudar no peito. Samantha tem uns olhos verdes incríveis e um sorriso que ilumina todo o rosto. Acha mesmo? Disse ela. Isso é brilhante. Então a solução não é rótulos melhores. É tornar os canapés mais acessíveis. Acabamos conversando por 2 horas. Sobre tudo. Trabalho. Viagens. Livros. Filmes. Nosso amor compartilhado por reality shows ruins. Ela era engraçada. Inteligente. Genuína. E tratava a equipe de catering com o mesmo respeito que dava ao CEO que passou pela nossa conversa. Quando Nick me encontrou depois, eu estava sentado numa mesa com a Samantha, rindo tanto que mal conseguíamos respirar com alguma história dela sobre um casamento desastroso que trabalhou. Vejo que conheceu a Samantha, disse Nick com um sorriso cúmplice. Vocês se conhecem? Perguntei. A empresa da Samantha cuida do marketing de muitos dos nossos eventos, explicou Nick. Ela é ótima de trabalhar. Tudo Nick, disse Samantha, ainda sorrindo. Ele sempre facilita meu trabalho. Levei Samantha até o carro naquela noite e trocamos números. Ela me mandou mensagem antes mesmo de eu voltar ao carro do Nick. Obrigada pela noite agradável. Espero que os canapés descubram a própria vida. Ri alto lendo aquilo. Tivemos nosso primeiro encontro oficial 3 dias depois. Café que virou almoço que virou caminhada por horas pela cidade conversando. Ela era tão fácil de estar junto. Sem joguinhos. Sem drama. Apenas conversa genuína. E uma energia confortável que me fez sentir como se a conhecesse há anos. No segundo encontro, ela perguntou sobre meu histórico de relacionamentos. Fui honesto sobre a Olivia e o término. Ela disse que seu amigo era mais atraente que você? Samantha pareceu genuinamente confusa. Sim, na frente de todo mundo. Que idiota. Obrigado, mas o Nick realmente é mais bonito do que eu. Samantha parou de andar e se virou para me encarar. Adam, posso te contar uma coisa? Claro. Conheci o Nick antes de te conhecer naquela noite. Ele se apresentou quando cheguei. Cara legal. Muito atraente. Mas eu não me interessei. Sabe por quê? Balancei a cabeça. Porque quando você foi ajudar com o problema dos canapés, não estava tentando impressionar ninguém. Você viu um problema e quis resolver. Isso é muito mais atraente do que um rosto bonito. Quase a beijei ali na calçada. Desde então somos inseparáveis. Samantha é tudo que a Olivia não era. Atenciosa. Apoia. Genuinamente interessada em mim como pessoa. Ela escuta quando falo do trabalho. Lembra pequenas coisas que comento de passagem. Me faz rir todo santo dia. Mais importante, faz-me sentir valorizado. Não pelo que posso oferecer ou pelo quanto posso beneficiá-la, mas por quem eu sou. No fim de semana passado, a apresentei a Emma e aos meus pais. A Emma me puxou de lado depois. Gosto dela. Muito. Ela é boa pra você. Sério? Você é diferente com ela. Mais feliz. Mais você mesmo. A Olivia sempre te fazia parecer alguém tentando ser outra pessoa. Emma tinha razão. Com a Olivia, eu sempre sentia que estava fazendo teste para o papel de bom namorado. Com a Samantha, eu simplesmente era eu. Ah, e tem o detalhe final. Ao que parece, a Olivia soube da Samantha. Meu amigo Justin, que ainda é amigo da colega de quarto da Olivia, me contou que a Olivia anda perguntando sobre meu rebond e parece bem chateada por eu já estar saindo com alguém. Ela fica dizendo que você só está tentando deixá-la com ciúmes, me contou o Justin. Ri. Diga a ela que não estou tentando nada além de ser feliz. O que me leva à maior novidade. Estou pensando em pedir a Samantha em casamento.
Eu sei, eu sei. Só faz 6 semanas. Mas é o seguinte, em 6 semanas com a Samantha, me senti mais amado, mais compreendido e mais empolgado com o futuro do que em 3 anos com a Olivia. Quando você sabe, você sabe. O Nick acha que eu sou maluco, mas me apoia totalmente. Cara, nunca te vi assim. Se a Samantha te faz tão feliz, vá em frente. Estou planejando pedi-la em casamento no mês que vem. Já conversei com os pais dela, que por sinal são incríveis, escolhi o anel e tenho tudo planejado. A Olivia pode continuar se perguntando o que perdeu. Eu estou ocupado demais agradecendo pelo que encontrei. Atualização 2. Ela disse sim, e a família da Olivia está surtando. Caramba, Reddit. Mal acredito que estou escrevendo isso, mas aqui estamos. Pedi a Samantha em casamento 3 semanas atrás e ela disse sim. Vamos nos casar em 4 meses. Eu sei que alguns vão dizer que é muito rápido, mas sinceramente, a vida é curta demais para perder tempo quando você encontra a pessoa certa. O pedido foi perfeito. Levei-a lá ao mesmo evento beneficente onde nos conhecemos, dizendo que estava analisando o local para um trabalho. Quando chegamos exatamente no ponto onde conversamos pela primeira vez sobre aqueles canapés, me ajoelhei. Samantha, você resolveu o problema dos canapés naquela noite, mas mais importante, resolveu o problema que eu nem sabia que tinha. Eu estava me conformando com alguém que me via como segunda opção. Quer casar comigo? Ela começou a chorar antes mesmo de eu terminar de falar. Quando disse sim, toda a equipe de catering, que estava por dentro do plano, saiu aplaudindo. Descobri que eles também lembravam da gente daquela noite. Estamos organizando o casamento como 2 malucos. A Samantha é incrível em organização, o que não devia me surpreender, dado o trabalho dela. E tudo está dando certo. Cerimônia pequena, só família e amigos próximos, em um jardim lindo a 1 hora da cidade. O Nick vai ser meu padrinho, claro. A Samantha adora ele, acha ridículo o que a Olivia tentou fazer para atrapalhar nossa amizade. Por que alguém tentaria destruir algo assim? Ela perguntou quando contei toda a história. E aí começa a parte estranha. A notícia do nosso noivado chegou até a Olivia e, aparentemente, ela não está lidando bem. O Justin me ligou semana passada com uma atualização. Cara, a Olivia anda ligando para todo mundo que a gente conhece, tentando conseguir informações sobre você e a Samantha. Ela achou o Instagram da Samantha e está vasculhando todas as fotos dela. Meio bizarro, mas tudo bem. O problema é que ficou ainda mais estranho. Ela anda dizendo para as pessoas que eu só vou casar com a Samantha para me vingar dela, que tudo não passa de um plano de revanche. Eu ri. Claro, vou passar o resto da vida com alguém só para irritar uma ex faz todo sentido. Mas então o Dustin me contou algo que me deixou sem palavras. A mãe da Olivia ligou para minha mãe. O quê? Sim, a senhora Miller ligou pedindo meu número porque queriam conversar comigo sobre esse enorme erro que estou cometendo. Fiquei em choque. A família da Olivia quer intervir no meu noivado com outra pessoa. O que sua mãe disse? Ela respondeu que eu pareço mais feliz do que estive em anos e que talvez eles devessem se preocupar com a própria filha em vez de tentar controlar minha vida. Eu amo a mãe do Justin, mas não parou por aí. 2 dias depois, minha irmã Emma me ligou. Você não vai acreditar, mas o pai da Olivia acabou de ligar pro papai. Nossas famílias ficaram próximas nos 3 anos em que namoramos. Nossos pais jogavam golfe juntos, nossas mães almoçavam. Eu me sentia mal por esse laço quando terminamos, mas achei que eles entenderiam. O que ele queria? Ele disse que queria se encontrar comigo. Afirmou que havia coisas sobre o término que eu não compreendia e que a Olivia vinha sofrendo desde que eu fui embora. Sofrendo como? Ele não disse exatamente, só insinuou que ver eu seguir em frente tão rápido estava piorando a situação. Fiquei um pouco mal com isso, para ser honesto. Nunca quis machucar a Olivia, mas também não ia colocar minha vida em pausa porque ela estava cheia de arrependimentos. E o que papai respondeu? Disse pro Sr. Miller que eu sou adulto e tomo minhas próprias decisões, e que talvez a Olivia devesse focar em seguir em frente em vez de se prender ao passado. Bom e velho pai. Mas aí veio a parte realmente louca. Ontem, eu e a Samantha estávamos no shopping olhando coisas de casamento quando encontramos a irmã da Olivia, a Caitlin. Sempre nos demos bem, mas ela chegou com uma energia bem hostil. Adam, podemos conversar um minuto? A Samantha, sendo o anjo que é, disse que ia olhar sapatos para nos dar privacidade. Você sabe que está destruindo minha irmã, né? A Caitlin disse assim que a Samantha saiu de perto. Sinto muito que a Olivia esteja mal, mas ela te amava. Amava de verdade. E você jogou tudo fora por causa de um comentário estúpido que ela fez bêbada. Caitlin, não foi só um comentário. E ela não estava tão bêbada assim. Ela me disse que eu era a escolha segura. Que estava se contentando comigo porque o Nick não queria se comprometer. Como isso é apenas falar algo estúpido? A Caitlin ficou com uma cara de quem tinha sido pega em algo. Ela te disse isso? Sim. Na manhã seguinte, completamente sóbria. Caitlin perdeu a firmeza. Eu não sabia que ela tinha dito isso. O que você achou que aconteceu? Ela nos contou que você terminou porque ela disse, bêbada, que o Nick era atraente e você não soube lidar. Que você era ciumento e controlador. Claro que ela disse isso.
Caitlin, sua irmã passou meses flertando com meu melhor amigo pelas minhas costas. Ela disse pra ele que se perguntava como seria estar com outro. No nosso noivado, ela não cometeu um erro, fez uma série de escolhas que mostraram que não me respeitava nem respeitava nosso relacionamento. Caitlin ficou em silêncio por um bom tempo. Ela realmente disse que estava se contentando com você? Disse sim. Sinto muito. Eu não sabia. Tudo bem. Mas preciso que entenda. Não estou casando com a Samantha para ferir a Olivia. Estou casando com ela porque a amo e ela me ama de verdade. Caitlin assentiu devagar. Ela parece muito legal. E é mesmo. Quando a Samantha voltou, a Caitlin até foi simpática com ela, elogiou o anel de noivado. Depois que ela foi embora, a Samantha quis saber o que tinha rolado. Contei tudo. A pressão da família, a versão da Olivia, tudo. Você acha que devo me preocupar com ela? A Samantha perguntou. Com a Olivia? Não. Ela só não aceita que as ações dela têm consequências. Não, eu digo se devemos nos preocupar com o estado mental dela. Esse nível de fixação não é normal. A Samantha tinha razão. Pessoas saudáveis não mandam a família perseguir o ex e sua noiva. Elas não ficam vasculhando redes sociais nem espalhando mentiras sobre vingança. Prometi que ficaria atento. O Nick acha que a Olivia vai aparecer no nosso casamento sem ser convidada. A Samantha acha isso ridículo. Mas, sinceramente, depois de tudo, eu não duvidaria. Já até conversamos com a segurança do local, só por precaução. O casamento é daqui 6 semanas. Mal posso esperar para me casar com a Samantha e deixar esse drama no passado. Mas algo me diz que a Olivia ainda não terminou de tentar fazer disso tudo sobre ela. Atualização 3. O casamento foi perfeito. E sim, teve drama. Estou escrevendo isso da lua de mel na Itália e ainda estou processando tudo o que aconteceu. Resumindo, eu e a Samantha estamos casados e mais felizes do que nunca. Mas, caramba, foi intenso. A situação com Olivia chegou ao auge da insanidade. O casamento em si foi absolutamente perfeito. Samantha estava deslumbrante. Cheguei a me emocionar quando a vi entrando pela nave da igreja. A cerimônia foi linda, tocante, exatamente como queríamos. Nossas famílias estavam presentes. Nossos amigos estavam lá também. E todos, de fato, pareciam felizes por nós. O discurso de padrinho do Nick foi incrível. Ele falou sobre amizade verdadeira, sobre encontrar o amor real, e sobre como era óbvio que Samantha e eu fomos feitos um para o outro. Não havia um só olhar seco no salão. E eu me senti profundamente grato por tê-lo ao meu lado. Mas deixe-me voltar à semana anterior ao casamento. Porque foi ali que as coisas começaram a ficar estranhas. A mãe de Olivia, a senhora Miller, apareceu no meu escritório numa terça-feira. Minha assistente me avisou pelo interfone, tem uma senhora Miller querendo falar com você. Diz que é urgente e pessoal. Quase mandei dispensá-la. Mas a curiosidade falou mais alto. Sempre gostei da mãe de Olivia. E, para ser sincero, fiquei chocado ao perceber que ela tinha levado as coisas até aquele ponto. Sua aparência estava péssima, como se não dormisse há dias. Aquela presença que sempre fora impecável estava agora completamente abatida. E ela parecia genuinamente aflita. Adam, obrigada por me receber. Sei que isso é fora do comum. Senhora Miller, a senhora não deveria estar aqui. Se Olivia precisa de algo, Olivia não sabe que estou aqui. Por favor, só me dê 5 minutos. Contra o meu bom senso, deixei que entrasse em minha sala. Adam, preciso que saiba que Olivia não está bem. De forma alguma. Ela vem lutando contra a depressão desde que vocês terminaram. E ver você noivo tão rápido a lançou em um lugar muito sombrio. Senti culpa ao ouvir isso. Mas, ao mesmo tempo, não fazia ideia do que ela esperava que eu fizesse a respeito. Sinto muito em ouvir isso. Mas ela vem obcecada com esse casamento. Pesquisando o local, os fornecedores, tudo. Ela se convenceu de que, se conseguir falar com você, vai fazer entender que está cometendo um erro. Um arrepio percorreu minha espinha. O que quer dizer com obcecada? Ela tem cadernos, Adam. Repletos de informações sobre seu casamento, sobre Samantha, sobre a linha do tempo do relacionamento de vocês. Não é saudável. Senhora Miller, Olivia está planejando alguma coisa para o meu casamento. Ela não respondeu diretamente, e isso já era resposta suficiente. Estou aqui para pedir que adie a cerimônia. Apenas alguns meses. Dê tempo para Olivia buscar ajuda e seguir em frente. Fitei-a em silêncio. Quer que eu adie o meu casamento porque sua filha não consegue aceitar que siga adiante? Por favor. Tenho medo do que ela possa fazer. Então providencie ajuda profissional para ela. Mas não vou colocar minha vida em suspenso porque Olivia está com dificuldade de encarar a realidade. A senhora Miller começou a chorar naquele momento. Ela é meu bebê, Adam. Sei que magoou você, mas continua sendo minha garotinha. E estou vendo ela se despedaçar. Senti compaixão. De verdade. Mas aquilo era completamente inapropriado. Senhora Miller, entendo sua preocupação com Olivia. Mas o que está pedindo é totalmente irracional.
Vou me casar com Samantha porque a amo. Não para ferir Olivia. Se Olivia precisa de ajuda, por favor, consiga para ela. Mas não me peça para sacrificar minha felicidade pela saúde dela. Ela foi embora depois disso. Mas não sem antes dizer, espero que não se arrependa dessa decisão. Liguei para Nick imediatamente e contei o que tinha acontecido. Cara, isso é realmente preocupante. Você acha que Olivia pode mesmo tentar alguma coisa no casamento? Não sei. Mas com certeza vamos contratar segurança agora. Samantha reagiu surpreendentemente bem quando contei naquela noite. Uau, é muita coisa. Você acha que ela está realmente instável ou só sendo dramática? Sinceramente, as duas coisas. Decidimos contratar 2 seguranças discretos para o casamento e demos a eles a foto de Olivia. Também montamos uma lista de pessoas terminantemente proibidas de entrar no local em qualquer circunstância. Na manhã do casamento, eu estava me arrumando com Nick e meu pai quando o telefone de Nick tocou. É meu amigo Jake da faculdade, disse ele, olhando para a tela. Estranho ligar hoje. Ele atendeu. Ei cara, o que? O quê? Calma. O rosto de Nick ficou sério enquanto ouvia. Ok, valeu pelo aviso. Pode deixar comigo. O que houve? Perguntei. Jake trabalha no hotel do centro. Olivia se hospedou lá ontem e ficou perguntando aos funcionários sobre locais de casamento na região. Quando ele disse que não podia dar essa informação, ela ofereceu dinheiro. Meu estômago afundou. Ela está aqui. Na cidade. Parece que sim. Liguei imediatamente para a segurança do local e dobrei o número de guardas. Naquele momento, estava genuinamente preocupado de Olivia tentar interromper a cerimônia, mas o casamento aconteceu sem nenhum contratempo. Cerimônia linda, recepção maravilhosa, e Olivia não apareceu. Comecei a pensar que talvez tivesse caído em si. Eu estava errado. Samantha e eu estávamos na nossa primeira dança quando um dos seguranças se aproximou de Nick, que veio até nós em seguida. Não olhem ao redor, disse baixinho, mas Olivia está aqui. Está do lado de fora dos portões, dentro de um carro, observando. Meu sangue gelou. Samantha percebeu minha atenção. O que foi? Sussurrou. Contei a ela, e ela até riu. Sério? Ela está espionando o nosso casamento. O segurança voltou a nos procurar durante o jantar. Ela está lá fora há 2 horas já, apenas sentada no carro. Não podemos fazer nada porque não entrou no terreno, mas achamos que deveriam saber. Eu estava pronto para ir até lá e confrontá-la, mas Samantha me conteve. Adam, não. Este é o nosso dia. Não deixe que ela nos roube isso. Deixe a segurança cuidar. Ela tinha razão. Não permitiria que Olivia destruísse o melhor dia da minha vida. Mas, ao que parecia, Olivia ainda não tinha desistido. Durante a recepção, Ashley, a madrinha de Samantha, veio até nós com expressão preocupada. Samantha, uma mulher tem ligado para o hotel pedindo para ser transferida para sua suíte de lua de mel. A recepção recusou, mas ela insistiu bastante. Olivia estava tentando nos contatar na noite do casamento. Nick sugeriu que trocássemos de hotel, só por precaução. Então, em vez de ficarmos no lugar original, passamos nossa noite de núpcias em outro hotel, sob o nome de Nick. Mesmo assim, perto da meia-noite, a linha principal do hotel começou a receber ligações pedindo transferência para os recém-casados que haviam acabado de se hospedar. No fim, tiveram de parar de atender ligações. Olivia passou nossa noite de casamento ligando para hotéis tentando nos encontrar. Na manhã seguinte, enquanto íamos para o aeroporto, meu pai ligou. Filho, desculpe incomodar, mas Olivia apareceu no seu prédio hoje cedo. O porteiro me ligou porque sou o contato de emergência listado. O que ela queria? Perguntava se você tinha deixado algo para ela. Um bilhete, uma mensagem, qualquer coisa. Ela parecia convencida de que você iria procurá-la depois do casamento. Pai, por favor, chame a polícia se ela aparecer de novo. Isso está ficando assustador. Já fiz isso. Também liguei para os pais dela. Eles estão vindo buscá-la. Durante nossa escala, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Eu sei que você acha que está feliz, mas isso não é amor de verdade. Você ainda vai perceber o que perdeu. Eu estarei esperando. S. Mostrei para Samantha, que apenas balançou a cabeça. Vamos trocar de número quando voltarmos, disse ela. Isso é insano. O restante da lua de mel foi maravilhoso. Sem dramas de Olivia, sem interferência de família, apenas eu e minha incrível esposa aproveitando a Itália e um ao outro. Mas no meio da viagem, recebi uma mensagem de Nick. Os pais de Olivia a internaram em observação psiquiátrica por 72 horas. Pelo visto ela teve um colapso total quando a levaram para casa depois da confusão no seu prédio. Achei que você deveria saber. Senti pena dela, de verdade. Questões de saúde mental são sérias, e nunca quis que Olivia sofresse. Mas, ao mesmo tempo, me senti validado por termos levado as precauções de segurança a sério. Agora estamos de volta, e a vida de casados é incrível. Samantha é a parceira perfeita. Apoia, diverte, ama e simplesmente não se deixa abalar pelo drama de Olivia.
Ela está em silêncio desde o casamento, e espero que isso signifique que está recebendo a ajuda de que precisa. Mas tenho a sensação de que isso ainda não acabou. Atualização final. A família de Olivia continua tentando, mas para mim basta. Já se passaram 3 meses desde minha última atualização, e eu sinceramente esperava nunca mais ter que escrever sobre Olivia. Mas a família dela simplesmente não desiste, e eu estou no limite da paciência. Primeiro, as boas notícias. Samantha e eu estamos extremamente felizes. A vida de casados nos caiu como uma luva. Compramos uma casa juntos, em outro bairro, por motivos óbvios. E já estamos falando sobre começar uma família. Samantha conseguiu uma promoção no trabalho, e eu também tenho me saído muito bem no meu emprego. A vida é boa quando você não precisa andar constantemente em ovos ao redor de alguém que não te valoriza. Nick tem sido incrível durante tudo isso. No início, hesitou em ser meu padrinho, dado todo o histórico com Olivia, mas fico muito feliz que tenha aceitado. Ele tem sido um pilar tanto para mim quanto para Samantha, e vê-lo fazer aquele discurso sobre amizade verdadeira, sabendo de todo o contexto, tornou tudo ainda mais significativo. Agora, a atualização sobre Olivia, porque, aparentemente, minha vida virou uma novela. Cerca de um mês após nossa lua de mel, recebi uma ligação do meu pai. Seu ex-sogro quer se encontrar comigo, disse ele. O pai da minha ex-noiva, corrigi. Nós nunca fomos casados. O que ele quer? Disse que Olivia tem feito terapia intensiva e que chegou a algumas conclusões sobre o relacionamento de vocês. Ele queria intermediar uma conversa entre nós dois. Eu não consegui acreditar. Pai, por favor me diga que você disse não. É claro que disse não. Mas, Adam, eles não vão parar. A senhora Miller ligou para sua mãe ontem. A irmã de Olivia ligou para Emma. Estão passando por toda a nossa família. Aquilo já estava ridículo. Liguei para Emma para saber o que Caitlin havia dito. Foi uma loucura, me contou Emma. Ela basicamente disse que Olivia foi diagnosticada com algum tipo de transtorno de personalidade e que o terapeuta dela quer que faça reparações como parte do tratamento. Fazer reparações não exige a minha participação, apontei. Foi exatamente o que respondi, disse Emma. Falei que Olivia pode escrever uma carta, se quiser se desculpar. Mas você não tem nenhuma obrigação de responder. Inteligente, minha irmã. Mas, aparentemente, uma carta não era suficiente. 2 semanas depois, cheguei em casa do trabalho e encontrei Samantha visivelmente abalada. O que houve? Perguntei. A mãe de Olivia foi ao meu escritório hoje. Meu sangue gelou. O quê? Ela conseguiu passar pela segurança de algum jeito e pediu para falar comigo, de mulher para mulher. Eu estava tão surpresa que acabei aceitando. Samantha, sinto muito. O que ela disse? Que Olivia foi internada 2 vezes desde o casamento por depressão severa e que me ver vivendo a vida que ela acreditava que teria está impedindo sua recuperação. Fiquei furioso. O que você respondeu? Que lamento por Olivia estar sofrendo, mas que não é minha responsabilidade cuidar da saúde mental dela abrindo mão do meu marido. Deus, como amo minha esposa. E então ela me ofereceu dinheiro. Ela o quê? $10.000 para eu me afastar por alguns meses, para Olivia ter um fechamento com você. Fiquei sem palavras. A mãe de Olivia tinha tentado subornar minha esposa para me deixar. Respondi que aquilo era a coisa mais ofensiva que alguém já me disse e que, se me procurasse de novo, eu entraria com uma medida protetiva. Naquela noite, liguei para Nick para desabafar sobre toda a situação. Cara, isso é loucura. A família de Olivia basicamente age como se você fosse uma propriedade roubada dela. Eu sei. Tenho pena dela estar sofrendo, mas isso já passou de todos os limites. Você já pensou em pedir uma medida restritiva? Não só para Samantha, mas para você também. Eu não tinha pensado, mas Nick estava certo. Esse nível de assédio não era normal nem saudável. No dia seguinte, procurei um advogado. Descobri que, embora Olivia não tivesse me procurado diretamente desde as ligações no hotel na noite do casamento, o comportamento da família ainda poderia ser considerado assédio. A melhor abordagem é começar com uma notificação extrajudicial exigindo que parem. Se ignorarem, então podemos solicitar uma medida restritiva, explicou o advogado. Enviamos cartas aos pais e à irmã de Olivia, deixando claro que qualquer contato adicional comigo, com Samantha ou com nossas famílias sobre Olivia seria considerado assédio e poderia resultar em processo. Você pensaria que isso acabaria com tudo, certo? Errado. Na semana passada, estava no supermercado quando alguém tocou meu ombro. Virei-me e encontrei Olivia ali. Estava em péssimo estado. Magra, pálida, olheiras profundas. Mas o que mais me chocou foi o olhar em seus olhos. Desesperado, levemente insano. Adam, disse ela, a voz trêmula, por favor, só preciso de 5 minutos. Olivia, não. Você precisa me deixar em paz. Tenho feito terapia. Agora entendo o que fiz de errado. Posso mudar. Quero consertar isso. As pessoas no mercado começaram a reparar. Mantive minha voz baixa e firme. Olivia, não há nada a consertar. Eu estou casado. Estou feliz. Você precisa seguir em frente. Você se casou com ela para me provocar.
Para provar um ponto. Mas eu sei que ainda me ama. Foi nesse momento que percebi o quão delirante ela tinha se tornado. Olivia, casei-me com Samantha porque a amo. Isso não tem nada a ver com você. Você precisa buscar ajuda. Eu estou buscando ajuda, meu terapeuta disse. Seu terapeuta não quer que você me persiga em supermercados, interrompi. Se realmente sugeriu que me procurasse, então você precisa de outro terapeuta. Ela começou a chorar ali mesmo, no corredor dos cereais. Eu cometi um erro, Adam. Um erro estúpido. E você jogou fora 3 anos. Não foi um único erro. E eu não joguei nada fora. Apenas escolhi não me conformar com alguém que não me valorizava. Eu valorizava você. Você me disse que eu era seu plano B, Olivia. Disse que Nick era mais atraente que eu e que talvez tivesse escolhido errado. Você flertou com meu melhor amigo na nossa festa de noivado. Isso não é valorizar alguém. Ela ficou em silêncio por um instante, até dizer algo que me gelou por dentro. Eu poderia ser melhor que ela. Agora sei do que você gosta. Sei quais erros não cometer. Olivia, escute com atenção. Eu não quero que você seja melhor que Samantha. Eu não quero que você seja nada para mim. Quero que me deixe em paz e siga sua vida. Afastei-me, deixando-a chorando no supermercado. Senti pena, mas também tive certeza de que fui o mais claro possível. Quando cheguei em casa e contei a Samantha, ela ficou preocupada. Adam, isso não soa como alguém que está melhorando. Parece alguém que está piorando. Ela tinha razão. Naquela noite, liguei para o advogado novamente. Vamos entrar com a medida restritiva, disse. Isso tinha ido longe demais. A ordem foi aprovada ontem. Agora Olivia é legalmente obrigada a manter distância mínima de 150 metros de mim, de Samantha, do nosso trabalho e da nossa casa. A família dela está furiosa, claro. O pai ligou para o meu, gritando que eu estava destruindo a filha dele e que a ordem era cruel e desnecessária. Meu pai cortou-o rápido. Sua filha vem assediando meu filho e minha nora há meses. Se alguém destruiu sua filha, foram as próprias ações dela. Não ligue aqui de novo. Também soube, por terceiros, que a família de Olivia está cogitando mudar de estado para dar a ela um recomeço. Honestamente, pode ser o melhor para todos. Nick acha que Olivia, eventualmente, vai seguir em frente, mas também acredita que a família dela, ao alimentar esse comportamento por tanto tempo, só piorou tudo. Se tivessem dito para ela superar e seguir em frente desde o início, em vez de tentar trazê-lo de volta para ela, talvez tivesse realmente se curado, ele destacou. E provavelmente está certo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Seu apoio faz toda a diferença, não esqueça de clicar no hypar para ajudar o canal a crescer. Até o próximo vídeo, obrigado por assistir.